Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muito carinho mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje, quarta-feira, dia 3 de maio, mais um dia que nos convida a sermos muito felizes, apesar de tudo e apesar de todas as desculpas que nós somos bons em ficar repetindo. É ou não é? Como isso é sério. Meus amigos, há muitos anos atrás, Mahatma Gandhi, o inesquecível Mahatma Gandhi, grande pacifista que nós tivemos no século passado, disse: não existe um caminho para a paz, porque a paz é o próprio caminho. Só existe uma forma, meus amigos, a gente realmente viver em paz: é criar hábitos de paz, é ter atitudes de paz, é começar cultivando pensamentos e sentimentos de paz. Dentro dessa mesma linha, lá atrás, há 2000 anos atrás, o maior de todos os pacifistas que nós conhecemos, Jesus, nos falava o quê? Eu vos dou a minha paz. Não a paz passageira, né, que o mundo dá, mas a paz verdadeira, a paz do amor, que é aquela que é cultivada dentro do próprio coração. Não é assim? Então, meus amigos, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Paz. Você se considera uma pessoa pacífica? Você se considera uma pessoa serena, tranquila, que compartilha da sua paz ao seu redor? Ou você faz parte desse grande grupo que diz que quer ter paz, mas na verdade vive de uma maneira agitada, tensa, ansiosa, criando muito mais bagunça ao seu redor, né? Do que necessariamente instantes de paz. Ah, isso é tão sério. Olha se não é. Durante a história da humanidade, a gente vai aprendendo que, infelizmente, até hoje, a nossa humanidade não conheceu um verdadeiro período de paz. Havia, sim, instantes entre guerras, entre conflitos, mas não um período verdadeiramente de paz. Os historiadores, por exemplo, nos falam da Pax Romana, que é como se fala em latim, que foi aquele período de armistício, um período entre guerras, em que Roma, por causa do seu exército, impunha, entre aspas, a paz. Depois foi o período britânico, né, que durou muitos séculos, com a mesma lógica, como agora o americano-russo, em que o exército, as bombas, as ameaças, muitas vezes evitam as guerras, e não o sentimento genuíno e puro, né, de leveza, de viver em paz, de querer ver o bem-estar do outro, né, de cultivar a serenidade. Não esse sentimento genuíno que deveria existir é que existe. Então lembre-se, armistício não é a mesma coisa que paz, meus amigos, é ou não é? Ou quantas famílias, espero que não seja o caso da sua, mas quantas famílias a gente conhece que as pessoas não vivem em paz, elas vivem entre conflitos. Entre um conflito e outro, tá tudo tranquilo. Complicado, né? Quantas vezes a gente ouve falar de casais que não estão em harmonia, entre uma briga e outra é que estão aparentemente em harmonia. Mas sabe-se que em breve vai vir uma outra briga. Por quê? Porque as sementes da agressividade estão lá no coração. As sementes, né, que geram os conflitos estão nos corações humanos. Esse é o problema. Enquanto nós cultivarmos pensamentos negativos, enquanto a gente cultivar, né, medo, receio, enquanto a gente quiser se impor sobre o outro, enquanto nós não aprendermos a respeitar as diferenças, né, aprendendo a criar com as diferenças um jardim florido em que haja grandes especificidades que se multiplicam convivendo em harmonia para uma vida melhor, infelizmente a gente ainda vai ter momentos de turbulência. Você não acha, não? E sabe o que é mais sério disso tudo? É que não tem jeito, é como o Gandhi falava mesmo, né? Não tem um caminho para a paz. Não dá uma fórmula mágica. Você é o caminho para a paz. Essa é a fórmula mágica. A paz é o caminho. Só é possível, meus amigos, mudar a humanidade ao nosso redor quando a gente muda internamente primeiro. Muita gente, infelizmente, ainda não compreendeu isso. Tem muitas pessoas no mundo que procuram por soluções milagrosas, né? Infelizmente, muita gente, me desculpe a honestidade, mas preguiçosa, é porque tem preguiça de trabalhar a si próprio, que quer algo que venha pronto de fora, não quer fazer a reforma íntima, não quer fazer um trabalho interior. Mas não tem outra forma, não dá outra maneira. Você quer que a sua casa viva mais em paz, sua família? Não tem jeito. Você vai ter que gritar menos, aprender a falar mais baixo, aprender a ser uma pessoa mais serena, mesmo em instantes difíceis. Quer que a sua família viva mais em harmonia? Então nós vamos precisar aprender a conversar mais com o outro, olhando dentro do olho, antecipando conflitos, oferecendo afeto, carinho, muitas vezes oferecendo silêncio quando for necessário e, claro, quando for importante, sim, oferecendo a firmeza das nossas atitudes, mas uma firmeza sem agressividade.
É porque muita gente é agressiva com a desculpa de ser firme. É uma coisa, outra coisa é outra, muito diferente. Então, cultivar a paz é você passar uma energia gostosa na sua voz, nas suas atitudes, porque os seus pensamentos desejam o melhor para o outro, não dentro do que você pensa, mas respeitando o que o outro necessita. Percebe que é diferente? É muito diferente, né? Eu lembro aqui de uma maneira bem humorada. Sabe essa história assim, você vai visitar alguém na data de aniversário, um amigo seu, aí você leva um presente do aniversário pro seu amigo. Ah, na verdade, você leva um presente que você gosta de usar. Aí você pensa, quando eu estiver na casa dele, eu vou brincar disso, eu vou usar isso. Pô, peraí, o aniversário não é do amigo? Então, teoricamente, você tem que se importar com o que é importante para ele, não o que é importante para você. Então, muitas vezes a gente não se dá conta que os movimentos das grandes guerras nascem exatamente na mente humana que não aprendeu a querer o melhor para o outro. Eu, uma vez, meus amigos, há muitos anos atrás, eu vi isso. Amar é querer que o outro seja feliz, ainda que a felicidade do outro incomode o meu ego. Olha como isso é profundo. Amar é querer que o outro seja feliz, ainda que a felicidade do outro incomode o meu ego. Então, que nessa quarta-feira abençoada de hoje, nós possamos mais uma vez refletir sobre nós, criando paz ao nosso redor. Seja você a paz que deseja ver refletida no mundo, lembrando de novo o nosso querido Mahatma Gandhi. Gandhi, gente, que influenciou tantos outros líderes pacifistas, né? Martin Luther King Jr., né? Influenciou Nelson Mandela e toda uma quantidade incontável de pessoas que também desejavam a paz, não através da guerra de armistícios, mas sim da transformação moral. Assim como nos ensina a doutrina espírita e tantas outras, né, doutrinas religiosas que nos recordam Jesus e nos ensina a sermos pessoas melhores em cada passo da caminhada. E aí? E você? Se considera uma pessoa pacífica? Onde você acha que você precisa melhorar para espalhar mais paz ao seu redor? Quem sabe, falando um pouquinho mais baixo, ou com mais afeto, ou tendo mais paciência para escutar, né? Sendo mais generoso e generosa com os animais, com a natureza. Quem sabe, agradecendo mais a sua família, dizendo mais eu te amo, pedindo desculpas quando erra, muita gente orgulhosa ainda não faz. Quem sabe a gente não começa fazendo o básico, hein? O básico que não é feito, mas que, olha, faz uma falta. E como faz? Tá bom? Que Deus te abençoe nesse dia maravilhoso, luz e paz ao seu coração sempre e que você possa ser o símbolo vivo dessa paz ao seu redor. Por onde você passar, quem cruzar com você possa sentir essa energia divina, pulsante, meus amigos, inspiradora da construção de um mundo melhor. Tá bom? Deixa eu aproveitar e agradecer aqui muito carinho ao nosso querido Roberto, lá do Fórum Lafayette, né? Ontem nós estivemos no fórum palestrando, foi maravilhoso, né? Estar com os amigos do fórum mais uma vez, o que é sempre muito bom, né? Estar junto com os amigos da Abrame. Muita luz e paz aí a todos vocês. E que a bondade divina abençoe a cada um que generosamente escuta e compartilha essa nossa pílula do Evangelho, tá bem? Fiquem com Deus então, meus queridos amigos, e até breve, até muito breve. Lembrem-se, semeando a luz e a paz que você deseja ver refletida no mundo. Seja o exemplo de tudo de bom que você quer para você. Até breve.